Amém? Feche seus olhos. Agradeça a Deus por esse momento. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Pode ser o último momento aqui na terra. Pode ser o último tempo da igreja aqui na terra. Exalte o nome de Deus nessa manhã. Glorifique o nome de Deus. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz, Pai das luzes, Pai da eternidade, é o Alfa, é o Ômega. Ele é lindo, é maravilhoso, é o nome que está acima de todos os nomes. É Ele que determina, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que permite, é Ele que não permite. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. A presença dEle está aqui. O rio dEle está passando aqui mais uma vez, para limpar, para purificar. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Nós te bendizemos por tudo que já aconteceu aqui hoje. Nós já te agradecemos, já seria o suficiente para nós voltarmos para a nossa casa, Senhor. Mas ainda o Senhor tem muito mais para nós. Eu creio que o Senhor ainda tem uma porção para nós ainda, para nos entregar. Eu creio, meu Deus, que cada clamor que sai agora dos lábios é um clamor, às vezes de alegria, outros clamores de dor, outras de angústia, outras de decepções. Mas estão clamando, meu Deus, assim como Ana clamou um dia, gemendo, meu Deus, precisando do teu bálsamo sobre a vida de cada pessoa. A cura, meu Deus. A cura na mente. Senhor, nossa mente recebe o bombardeio de Satanás, de seus demônios, do inferno, a cada momento. Senhor, e se a nossa mente estiver desprevenida, desprotegida, Senhor, essa seta entra na nossa vida e faz da nossa vida uma tragédia. Mas, Senhor, vai curando agora as mentes, vai libertando as mentes. Vai, meu Deus, agora, pelo poder do nome do teu Filho, que é maravilhoso e lindo e tem um nome mais forte do que qualquer outro nome, limpando toda a mente aqui, meu Deus. Vai trabalhando agora em cada mente, para que cada pensamento não chegue ao coração, meu Deus, como uma forma de tragédia, uma forma de luto, uma forma de briga, de confusão, de contenda, de inimizade, de facção, meu Deus. Vai quebrando isso agora em nome de Jesus da nossa mente. Vai quebrando agora todo pensamento que está no nosso pensamento, que não é o seu pensamento. Vai, meu Deus, colocando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua alegria no meio de nós. Vai colocando, Senhor, a tua unção no meio de nós. Vai colocando, Senhor, unção de cura, de restauração, de transformação, de salvação. Pai, nós cremos que hoje haverá salvação aqui nesta igreja. Nós cremos que hoje haverá festa no céu, meu Deus, porque nós nos reunimos aqui, não é no nome do pastor dessa igreja, mas é o nome do Senhor desta igreja. É o nome que está acima de todos os nomes. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, e o versículo de número 28. Juízes 16, versículo de número 28. Creio eu essa mensagem não ser muito extensa, porque ainda temos a Santa Ceia e ainda temos algumas coisas para fazer aqui nesse culto ainda. Mas tudo que nós fizermos será para glorificar o nome de Deus. Quem encontrou, diga amém. Um versículo só, vamos colocar de pé para fazermos essa leitura. No nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez.
ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Amém, igreja? Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Tenho como título desta mensagem, nesta manhã, a última oração de Sansão. Vai ter um momento na nossa vida, vai acontecer um dia, que nós também vamos fazer a última oração da nossa vida. Agora nós precisamos entender quando vai ser essa oração, o porquê que vai ser essa oração e para que vai ser essa oração. Sansão teve um motivo para fazer. Eu desejo do fundo do meu coração que nem a minha última oração e nem a sua última oração seja pelo mesmo motivo que Sansão fez essa oração. Se nós olharmos no versículo de número 1, aqui do capítulo 16, nós vamos ver como começou a história de Sansão para que ele chegasse nesse momento de oração. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão fez uma viagem, chegou numa cidade, encontrou uma prostituta e ali ele coabitou com ela. Ele viveu com ela algumas horas, algum momento ali. Pensando ele, estava abafando. E às vezes nós temos na nossa mente humana que a prostituição é apenas nós termos um relacionamento carnal entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher. Isso é uma prostituição, mas existe uma prostituição muito pior do que essa, que é a prostituição na mente, no coração, no sentimento. A pessoa se prostitui contra Jesus, negando ele, prostitui contra o irmão, prostitui contra a igreja na terra, prostitui contra aquele que conhece, aquele que não conhece, e isso desagrada o coração de Deus. Isso traz tristeza para o coração de Deus. E Sansão, ele vai, passa a noite, vamos dizer assim, na casa da luz vermelha, passa a noite no meio do prostíbulo, passa a noite vivendo um momento de prazer carnal, e com isso começa a acontecer algumas circunstâncias, ou vir algumas circunstâncias para a vida de Sansão. Assim também é na nossa vida, quando nós prostituímos, independente do tipo de prostituição que nós fazemos. Sansão teve pelo menos 4 situações que ele passou depois que ele prostituiu, depois que ele passou essa noite, depois que ele viveu esse momento, depois que aconteceu na vida dele aquilo que ele não esperava, porque ele era um homem consagrado a Deus, foi consagrado desde o ventre da sua mãe, e hoje de manhã eu acabei descobrindo que a mãe de Sansão, ela era estéril, ela não podia dar filhos, e ela era muito humilhada por causa disso. Vendo uma imagem no YouTube, num filme, num seriado, eu não sei direito o que era, mas era uma história falando sobre Sansão, a história de Sansão, e ela foi chamar a atenção de uma mulher que passava com 2 filhos, e os filhos daqueles abençoados, que nós sabemos como que é. Não obedece, corre para lá, corre para cá, o pai pede para fazer uma coisa, ele não faz, desobedece, a mãe manda fazer, ele não faz, desobedece, e a mãe, então, de Sansão, vai falar, olha, não é com grito que se trata de uma criança, não é com grito que educa uma criança. A mulher olha, a mãe daquelas crianças olha nos olhos dela e diz assim, olha, se você tivesse ao menos gerado um filho para poder falar comigo, você poderia falar, mas você não gerou nenhum filho, você não é mãe, você não sabe o que você está falando. Aquela mulher então sai pelo um deserto, ela sai chorando, ela sai triste, ela sai desanimada, ela sai inquieta. E de repente, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa, de repente pode acontecer na tua vida hoje também, um encontro com o anjo de Deus. O anjo de Deus vem e fala para ela assim, não temas, não tenha medo, porque em você vai ser gerado uma criança, um homem, um menino, e esse menino vai livrar o seu povo hebreu dos filisteus, e você vai ver ainda um milagre acontecer na sua vida. Ela muito alegre, ela volta para casa, conta para o seu marido, que ela ia ter um filho, que a promessa de Deus ainda não tinha
se concretizado, iria se concretizar. O marido olha para ela e fala, eu só acredito se eu ver. Fala, então vem comigo, vamos para o deserto. Meu irmão, nem sempre ir para o deserto é ruim, porque às vezes no meio da população, no meio do urbanismo, nós não conseguimos ter um encontro com Deus real, porque é muito barulho de carro, é muito barulho, é muito business, é muita coisa que chama a nossa atenção. Mas no deserto não tem o que chama mais atenção na vida de um homem que está no deserto, senão a presença de Deus, senão a presença do Todo-Poderoso, senão a manifestação dele no nosso meio. Então, se você está passando um deserto hoje, se você está vivendo num deserto hoje, abra os seus olhos e comece a glorificar a Deus, porque é nesse deserto que Deus vai se manifestar em você. É nesse deserto que Deus vai se manifestar para você. É nesse deserto que o anjo de Deus vai aparecer. Pastor, mas eu não aguento mais humilhação. É nesse deserto que Deus vai se revelar a você e essa humilhação vai embora. Eu não aceito mais essas coisas na minha vida. Então vai para o deserto, meu irmão. Que no deserto Deus trata do caráter. No deserto Deus trata da situação. E no deserto Deus traz maná para poder alimentar a vida de quem está no deserto. Ah, eu não aceito para o deserto, então sofra. Então fica sofrendo. Eu não aceito tratamento na minha vida, então sofra, fica doente. Eu não vou no médico, eu estou doente, então fica doente, morra doente. Jesus não veio para os bons. Jesus não veio para os que estão sarados. Jesus veio para mim, que sou doente. Veio para você, talvez, que se considere doente. Jesus veio para curar os enfermos, meu irmão. Jesus não veio fazer oba-oba aqui na terra. Jesus não veio aparecer como pregador em cima de um barco. Jesus não veio aparecer como um pregador enfrentando Satanás em um vale. Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para curar os doentes. Jesus não veio para ficar rico na terra. Ele já nasceu rico. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o filho do dono. Ele tem o direito. Ele tem o direito, se ele tem, eu também tenho. Se eu tenho, você também tem. Nós temos o direito da riqueza de Deus para a nossa vida. E o pai vai com a mãe, o marido vai com a esposa para o deserto. Coisa boa é quando os dois passam no deserto. Porque um só, meu marido está no deserto, também vive assistindo jogo aí, vive assistindo novela, vive assistindo não sei o quê. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você que é casado. Eu e você que somos casados, nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. Então quando um passa, o outro também passa, querendo ou não. Quando um cai, o outro também cai. Quando um levanta, o outro também levanta. Quando um chora, o outro também chora. Quando um sorri, o outro também sorri. Quando um se alegra, o outro também se alegra. Quando um entristece, o outro também se entristece. Quando um entrega para Jesus, o outro também vai se entregar, mais cedo ou mais tarde. Mas é no deserto que eles foram e de repente, aleluia, aparece um anjo e diz para o marido daquela mulher, olha, vai conceber, só que tem um detalhe, eu preciso de um grande favor, Deus falando para eles. Eu preciso que você não passe a navalha na cabeça desse menino. Eu preciso que vocês deixem o cabelo dele crescer. Eu preciso que vocês façam um voto a mim, porque a minha força estará nele. O meu poder estará nele para libertar o povo do povo filisteu. E eles aceitam o desafio. Coisa boa é quando a gente aceita um desafio de Deus. Coisa boa é obedecer o que Deus fala. Coisa boa é ir até o final. Não é só começar. Começar é fácil. Muita gente já começou. Ir até o meio, muita gente já foi. E quase chegando ao final, muita gente quase chegou. Mas ir até o final, nós não chegamos ainda. Jesus não voltou. A igreja está aqui na terra. Nós só vamos saber que chegou o final no dia que nós fomos arrebatados dessa terra e encontrar com o noivo no céu. Precisa passar pelo deserto para chegar no céu, meu irmão. Faz parte do caminho. Às vezes a pessoa vem aqui para os Estados Unidos, ele vem pelo México, um fala assim, eu andei só 6 horas, o outro, eu caminhei 25 dias, eu fiquei sem água 4 dias, cada um vem por um caminho, mas para o caminho para chegar ao Pai só existe um, é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos leva ao Senhor, é Ele que nos leva ao Pai, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá estabilidade, é Ele que permite a gente entrar nessas situações. E de repente a barriguinha daquela mulher começa a crescer. Não é de comer picanha, não é de comer muita comida gostosa, lasanha, coisa que engorda, macarronada. Ela estava crescendo a barriguinha dela, porque dentro dela a palavra de Deus estava se cumprindo. Uma promessa que foi prometida a ela, que ia ser gerado um filho dentro dela. E esse filho iria libertar o povo hebreu do povo filisteu. Ali estava gerando, começou a nascer 1 mês, ninguém via nada, 2 meses também ninguém via, mas no 3º mês começou a aparecer a barriguinha. No 5º mês já estava maior, no 6º mês não tinha, no 5º mês ainda a ultrassonografia para saber, pastor Ted, o que estava dentro daquele ventre. No ventre da Gabriela, com 3 meses de gravidez, dá para saber que é uma menina que está ali dentro, porque hoje existe a tecnologia, hoje existe aparelhos, mas naquela época não tinha. Sabe qual era o aparelho daquela época? A revelação divina. O anjo disse que seria um menino, e de repente chegou o 6º mês, e de repente chegou o 7º mês, e de repente chegou o 8º mês, o 9º mês, o tempo da gravidez acabou, chegou o tempo de nascer, e quando nasce aquela criança,
promessa, nasce ali um menino, aleluia. Ele não tinha nenhum fio de cabelo, mas a promessa não ia sair, não foi que ele nasceria cabeludo, a promessa foi para que ele não passasse a navalha sobre a sua cabeça. Qual é a promessa que Deus fez para a tua vida? Qual foi o voto que você fez com Deus e não cumpriu? Qual foi o voto que você e eu fizemos a Deus e até agora nós estamos aí dispersos, achando que somos o bambambam do evangelho, o bambambam dos crentes, o bambambam disso e daquilo. Nós não somos nada sem a presença do nosso Deus. Não vamos chegar a lugar nenhum sem Deus. Não vamos conquistar nada sem Deus. Se chegarmos a conquistar alguma coisa, nós vamos perder. Porque é Deus que tem o controle de tudo nas mãos, meu irmão. Deus tem o controle da nossa vida nas mãos dele. Se ele quiser soprar agora e acabar tudo, acabou, meu irmão. Quem sou eu para poder falar e lutar contra Deus, para dizer, não quero morrer agora. É Deus que é o dono da minha vida. Eu entreguei minha vida para ele, então ele é dono. Ele dono faz o que quer com a vida. Deus é dono. O dono faz e desfaz com a vida, ou com o objeto daquilo que foi entregue nas mãos deles. Eu entreguei minha vida, você entregou a sua vida para ele, então a sua vida pertence a ele. Ah, minha vida é isso, a minha vida, que minha? Nós não temos mais nada, não tem que cair a ficha da igreja. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, já não é mais minha. Tanto que o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos viver isso agora, muito bonito, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora então vamos viver esse Cristo em nós. Vamos viver essa situação fora da prostituição. Seja lá qual for ela. Quantos pregadores a gente vê por aí, sabe os testemunhos terríveis, e se prostituem. Muitos pregadores itinerantes, coitados, caem nas armadilhas do diabo, porque prega bem, porque tem um dom, e aí ele começa a se ensoberbecer, ele começa a achar que é o tal, daqui a pouco você ouve um escândalo, caiu com a menininha da igreja. Por quê? Porque ele achou que é o tal e a menininha, procurando um homem de Deus, tadinho, dá lugar para o diabo também, e vê naquele homem que já é casado, já tem uma família, querer aquele homem. E aí começa o trabalhar do diabo. Começa também a trabalhar o agir do homem e da mulher. E vem a cair em prostituição. Aí depois sobe no púlpito, prega, canta, louva, toca, faz qualquer coisa. Deus está usando eles para pregar, eles para tocar, eles para cantar. Mas Deus não está aprovando as atitudes desses homens. Deus usava a força de Sansão para destruir, mas Deus não estava aprovando as atitudes de Sansão, fazendo aquilo que ele estava fazendo. Deus não rompe aliança com o homem rompe aliança com Deus. O homem desfaz a aliança que Deus fez com tanto carinho, com tanto sangue, com tanto sacrifício, com tanta dor, com tanta humilhação, com cravos, com coroa de espinho, com espada atravessando o seu corpo. Por mim, por você. Onde você está prostituindo, meu irmão? Onde você está prostituindo, minha irmã? Aonde seus olhos estão te levando? Aonde os teus ouvidos estão fazendo você ouvir? Uma coisa tão simples, tão ingênua. Eu vi ontem, não vou citar nomes, por ética. E eu espero que a pessoa não vai me levar a mal, mas você pega duas criancinhas assim, ó, e elas se beijam na boca do mesmo sexo, hoje pequenininha. Sabe o que vai acontecer? O diabo fala assim, ganhei. Amanhã eu vou provar quando ela tiver 5 anos, que é normal. Com 10 anos, é normal. Com 15, vamos casar, que é normal mesmo. Desde criancinha nós aprendemos isso. E eu falei, tá amarrado. Não, é só uma criancinha. É só uma criancinha hoje. Mas tudo começa do início. Nunca começa da lésbica para uma criança. É de uma criança para uma lésbica. É de um hominho, de um menininho para um homossexual, para um travesti, para um gay. E não do gay, travesti, homossexual, para um menino. São brechas que nós achamos, são coisas que nós achamos tão simples, tão inocente, e é aos nossos olhos, mas aos olhos do diabo não é inocente. O diabo quer ganhar os nossos filhos para ele, irmãos. Não, eu sei, teu coração é amável, teu coração é de brincadeirinha, é tudo, eu sei disso. Eu também um dia brinquei, enquanto não conhecia o poder que existe nas mãos de Satanás, quando nós damos a legalidade para ele. Isso é legalidade. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos dar. O diabo diz assim, ó, eu quero só uma brecha, mais nada. Ele não precisa do nosso carro, não precisa da nossa casa, não precisa do nosso trabalho, ele não precisa nada disso, porque se ele encontrar uma brecha, ele entra e ele consegue tudo que nós temos.
rouba tudo. Na minha vida não. Na minha vida não, se eu estiver completamente na presença do meu Deus, coberto com o poder do meu Jesus e salvo pelo o poder do Espírito Santo, que me convence, me mostra aquilo que eu estou fazendo, a prostituição que eu estou cometendo, o erro que eu estou fazendo, o adultério que eu estou cometendo, a morte que eu estou matando, o assassinato que eu estou fazendo. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. Põe uma coisa na sua cabeça, eu repito. Prostituição não é só adulterar o homem com a mulher, a mulher com o homem. É muita coisa, envolve prostituição. E nós podemos estar prostituindo sem saber que estamos prostituindo. Mas nesta manhã Deus nos trouxe aqui para mostrar uma verdade. Quando nós prostituímos, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Primeira coisa, versículo de número 20, capítulo 16, versículo de número 20. Abre a tua Bíblia aí para mim, por favor, só para acompanhar comigo a leitura. E disse ela, os filisteus, Dalila estava falando, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu irmão, nós vamos vivendo no pecado, nós vamos vivendo armando aqui, armando ali, fazendo aqui, preparando um tombo ali, usando uma costa de escada ali, outra lá, para subir, para pegar um trabalho, para ter um emprego melhor, para ter uma posição melhor na sociedade. Nós vamos fazendo tudo isso. Deus vai permitindo para ver até onde nós vamos chegar. Só que vai vir um momento que nós vamos perceber que não vai começar a fluir mais nada na nossa vida. Por quê? Porque nós ainda não percebemos que Deus se afastou de nós, que Deus deixou nós naquele momento. Quando Sansão se levantou do bem bom, passou uma noite maravilhosa, segundo a carne dele, segundo o desejo carnal dele, passou uma noite tranquila, na boa. De repente, quando ele vai lutar de novo, a força dele tinha acabado. Foi aonde ele percebeu que Deus não estava mais com ele. Meu irmão, no dia que você perceber que Deus não está mais com você, você tem que correr urgentemente para fazer a mesma oração que Sansão fez. Você tem que correr para os pés de Jesus. Quando você sentir que você ora e a tua oração parece que não está chegando em lugar nenhum, meu irmão, é um princípio de que Deus está afastado de você. Princípio, não estou dizendo que é uma realidade. Quando você vê que você prega, que você canta, que você toca, que você faz isso, faz aquilo, e não consegue acontecer mais nada, olha, entenda uma coisa, há um princípio de que Deus está afastado de você. Na verdade é o seguinte, Deus não está afastado de nós, nós que estamos afastados dele. Então quando nós chegamos a ele em oração, ele se achega a nós, ouve o nosso clamor e muda a situação da nossa vida. Quantos estão dispostos a mudar de vida hoje? Quantos estão dispostos a reconhecer se Deus está ou não está com ele ainda? Sansão reconheceu. E coisa terrível é quando um homem reconhece que não tem Deus mais na vida dele. Segundo ponto que aconteceu com Sansão. Os filisteus vieram e agarraram ele. Pegaram ele. Sabe por quê? Porque descobriram qual era a força que tinha nele. Na cabecinha deles ainda era por causa do cabelo. Só por causa do cabelo. Ele mentiu, né? Ele inventou 3 histórias para Dalila, para enganar ela, e ele continuou ali no bem bom. Mas chegou um momento, porque é assim, ó, a tentação é assim, ela tenta uma vez, você não cai. Ela tenta outra vez, você não cai. Você tenta outra vez, ela tenta outra vez, talvez você não cai. Mas na quarta em diante, meu irmão, aí o negócio já fica estreito. Já fica mais apertado. E ela na quarta vez ela foi e falou assim, você não me ama coisa nenhuma, Sansão. Você não revela para mim o seu segredo. Colocou ele, segundo a Bíblia, com a cabecinha em cima das perninhas dela. E começou a fazer um cafuné na cabecinha dele. Aqueles cabelos longos de Sansão. E ela começa então a falar, você não me ama, você não me quer, você está me enganando. Você fez eu ficar passando vergonha por 3 vezes, agora você não vai passar vergonha. Ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa, Dalila? Eu vou te contar a verdade. O segredo meu está no meu cabelo. Existe um voto que meus pais fizeram e se cortar aqui eu me torno como um homem comum. Me torno como uma pessoa comum, como qualquer pessoa. E ela então faz ele dormir. Dorme então, Sansão, descansa. Coloca a mão na cabecinha dele, chama os homens que estavam escondidos dentro do quarto dela, a Bíblia fala. E eles saem e vão e raspa. Olha que maldade, meu irmão, que o diabo quer fazer com a gente. Era só cortar o cabelo.
não podia passar a navalha. Aí eles foram e passaram a navalha sobre a cabeça de Sansão. Aí ela grita: Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele levanta e fala: eu vou destruir eles como sempre antes. Quando ele vai pegar na força, ele é surpreendido. Pegaram ele, meu irmão. Sabe o que o diabo quer? Pegar nós surpreendentemente. Surpreender nós e nos pegar por causa da nossa falha. Por causa da nossa falta de compromisso com os votos que fazemos a Deus. E ele pega e é pego pelos homens. E parte então para a terceira situação na vida desse homem. Os filisteus pegaram ele. Os filisteus amarraram ele. Sabe o que os filisteus fizeram? A primeira coisa? Sabe ou não sabe? Não? Olha para quem está do teu lado. Fala assim: você está me enxergando, meu irmão? Olha para o outro lado. Você está me enxergando também, minha irmã? Meu irmão? Tá? Pois é. Eles furaram os olhos de Sansão. Sansão não pôde enxergar mais. Olha para mim aqui agora. Sansão não podia enxergar mais com os olhos físicos. E às vezes a gente luta tanto para enxergar com o olho físico. Vai no oculista para usar óculos. Se está ficando cego, fica desesperado. Sansão, com toda aquela força, com toda aquela autoridade, ele perdeu a força, perdeu a comunhão com Deus, perdeu os olhos, perdeu a visão, não sabia mais para onde ia. Tudo que o diabo quer para a minha vida e para a sua vida é que nós percamos a visão do reino de Deus. Nós percamos a visão de amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus, para perdoar, para amar. O diabo quer tirar essa visão da nossa vida. Aí eu tenho visão, eu amo tanto fulano, também ele me agrada tanto, toda semana ele me dá um presente. Aí é fácil, meu irmão. E para nós amarmos aqueles que nos caluniam, aqueles que nos afrontam, aquele que nos persegue, aqueles que nos defamam, aqueles que falam de nós, aqueles que defamam, enfim, você sabe o que acontece com a tua vida. Você sabe o que acontece contra a tua vida. Não deixa o diabo trazer uma consciência na tua mente. Você pode estar cego aqui na terra, pode não enxergar um palmo na sua frente, mas Deus te dá uma visão do futuro, que o diabo, ele não tem a visão, ele já sabe o que vai acontecer com ele. O final do diabo é no inferno. Para nós está programado nós irmos para o céu, mas tudo vai depender de mim e de você. Já não depende mais de Deus, porque o que ele tinha para fazer ele já fez. Ele já pagou um alto preço. E tem uns bando de babaca aí falando que uma vez salvo é sempre salvo. Fica tranquilo, você já está garantido. Então, volte a fazer o que Sansão fazia. Volte a dormir com as mulheres, volte a se prostituir, volte a ter um mundo maravilhoso de fantasia na sua vida, para ver se você vai para o céu. Volte para as drogas, volte para as bebidas, volte para o cheiro, volte para a prostituição. Eu chego a arrepiar minha alma quando eu vejo alguém falar assim: só um pouquinho de vinho assim, uma tacinha, não faz mal nenhum. Até os médicos falam que é bom para a saúde. Deixa eu te explicar uma coisa. Com 12 anos de idade, eu fui experimentar o raio de um pouquinho de vinho. E eu e meu primo tomamos um galão de 5 litros. E a partir daquele dia eu nunca mais deixei de beber todos os dias. O diabo precisa só de um pouquinho. Ele não precisa de uma taça ou de um garrafão. Ele precisa só um pouquinho para mexer no nosso paladar. Porque quem já bebeu sabe que um vinhozinho é bom demais. Não é? Mas é um docinho. Mas abre uma porta. O inferno vem contra a nossa vida. Zé Pilintra vem contra a nossa vida, porque tem álcool. Traz dependência para o organismo. Todos nós precisamos ser dependentes de Deus. E não do álcool. De Deus e não da nicotina. De Deus e não do crack. De Deus e não da cocaína. De Deus e não da maconha. Amém, igreja? Não deixe o diabo roubar a sua visão. A espiritual, principalmente. É a que mais você vai precisar. 4º ponto para encerrar. Versículo 25. Alegrando-se eles o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Presta atenção aqui. Depois que, se não tiver bom, Deus se afastar de você. Se não tiver bom, os teus inimigos te pegarem nas tuas falhas. Se não tiver bom, você ficar cego, não enxergar nada, você vai virar motivo de chacota na mão das pessoas. Tragam Sansão
para fazer ele de sacerdócio. O homem forte que vencia tudo, que arrancava portões e portas e umbrais das portas, daqui a pouco estava ele cego, preso, acorrentado e rodando em volta de um moinho, e todo mundo tirando sarro dele, todo mundo tirando uma na cara dele. Assim como alguns fazem com nós quando nós erramos, quando nós falhamos. Cadê aquele crente? Cadê o Deus daquele crente? Cadê o Deus daquela igreja? Cadê o Deus disso? Cadê chacota? Nós estamos indo cegos, sem enxergar nada, mas com uma visão espiritual. O meu final é no céu. O meu ponto final é no céu. Seja lá no bairro onde você morava no Brasil, eu não sei se todos, lá no meu bairro tinha um ponto final. O ônibus vinha e ele parava naquele ponto final ali, o pessoal tinha que descer, entrava outra turma, ele voltava para o centro, é ou não é? E quem ia até naquele ponto final não podia voltar não, tinha que descer, se quisesse voltar tinha que pagar outra passagem. É ou não é? Tem momentos na nossa vida que o diabo fala, é o ponto final, não tem mais jeito não. Para esse ministério não tem mais jeito, para esse pastor não tem mais jeito, para esse diácono não tem mais jeito, para esse presbítero não tem mais jeito, para esse evangelista não tem mais jeito, para essa missionária não tem mais jeito, para esse missionário não tem mais jeito. Aí o Jesus entra com a vírgula dele, porque ele que é o dono do alfabeto, ele coloca uma vírgula e fala, a história ainda não terminou, a história ainda não acabou, a história que eu tenho com essa pessoa ainda não acabou, a história que eu tenho com esse homem ainda não terminou, porque quem coloca o fim sou eu, porque eu sou o começo e eu sou o fim. Deus está dizendo para você nessa manhã, ele é o começo, ele é o fim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora, Sansão fez uma oração. Estava em pecado, prostituindo. Deus já não estava mais perto dele. Estava cego. Estava na mão dos inimigos. Estava passando por gozação. Mas ele fez uma oração, sim ou não? O texto que nós lemos aqui no início, ele estava fazendo uma oração, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Olha a oração que ele fez. Será que Deus respondeu a oração dele? Será que Deus ouve a oração de quem já não está mais perto dele? Ouve, que ele quer, a intenção de Deus é que ele se aproxime dele. E nós só vamos se aproximar a ele em oração. É quebrantamento, renúncia, mudando, com mudança de vida, mudança de caráter, com mudança de posição, com mudança de situação, com mudança de estratégia. Aí Deus vai nos ouvir. Será que nós vamos enxergar Deus numa oração? Vamos, porque Deus ele quer se manifestar a nós de qualquer forma. Seja com braço ou sem braço. Quantos pregadores você já viu sem braço? Então Deus não está nele porque está faltando um braço? Deus está com ele, Deus está com aquele que tem um coração quebrantado. Deus está com aquele que tem vontade de mudança de vida. Deus está com aquele que tem a vontade e a necessidade de mudança de vida. Porque vontade é uma coisa, necessidade é outra, e agir é outra coisa, pior ainda. Que aí influencia as duas outras situações para a pessoa agir. Agir, ação. Eu fui jogar bola quinta-feira. Quando chegou na quadra, eu dei 3 passos, assim, 1, 2, 3, e a bola veio na minha direção. Aí eu fui chutar a bola, quando eu chutei a bola, fisgou minha coxa, tive que ir embora para casa, por gelo. Eu não estava preparado. Nós precisamos estar preparados. Porque quando Jesus, como noivo, chamar noivo, oh, aleluia. Não, a maquiagem tem que estar pronta. Só vou passar um batomzinho, Jesus. Não dá mais tempo. Só vou passar, vou ter que ir lá na Pastora Rosa fazer minha sobrancelha para ir bonito, já era. Too late. Não vai mais. Esquece. Eu vou lá na igreja fazer uma campanha de 7 quarta-feira para mim dar um jeito na minha vida. Não, não esquece, não dá mais tempo, meu irmão. Já era. A hora que a trombeta tocar, ninguém ficará impune. Nem pastor, nem bispo, nem evangelista, nem isso, nem aquilo, nem aquilo. Todos nós seremos levados diante do Senhor para sermos julgados. Vamos entrar para a eternidade com o Pai e regozijar com Ele, alegremente o resto da vida, andar em ruas de ouro, mansão para nós sem ter que pagar morte, aluguel, ou vamos para o inferno, para o lugar eterno, para o lugar de ranger de dentes, de choro, de dor, de angústia, de tribulação, não vai ter fim aquilo, ou vamos regozijar. A escolha é nossa, é nós que escolhemos, é nós que determinamos aquilo que nós queremos, e Deus vai respeitar a nossa vontade, Deus vai respeitar a nossa decisão. Se nós quisermos ir com o inferno, ir para o inferno, que abrace o capeta. Mas se quer vir para o céu, que os anjos do Senhor estão ali, ó, prontos para nos receber. Prontos para ter festa quando nós chegarmos.
Você conseguiu, campeão. Você conseguiu, campeão. Teve momentos que você pensou em desistir, lembra? Teve momentos que você pensou em largar tudo, mas você perseverou, você continuou, e é por isso que você está entrando aqui hoje, porque você veio até o fim, porque você chegou no fim da caminhada. Olha para quem está ao teu lado e fala, você vai chegar. Nem que seja cego, mas vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 29. Abraçou, pois, Sansão as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e com a mão esquerda, na outra. Versículo 30. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Oh, aleluia, meu irmão. Sansão não estava lá preso, sendo motivo de chacota sem força? Como que ele consegue destruir duas pilastras? E diz a história aí que mais de 3.000 pessoas estavam naquele lugar. E de repente ele encosta a mão na coluna. Dá vontade de chamar Sansão para arrancar essa coluna aqui no meio aqui. Mas que não caia o rufo em cima de nós. Tem que ficar indo para lá, tem que ficar vindo para cá para dibrar ela. Mas imagina só, um homem sem força, Sansão sem força. Ele encosta a sua mão de um lado, sem força, encosta do outro. E ele lembra, mais uma vez, e eu faço você lembrar também, que o Espírito Santo te convença que qualquer coisa que você vencer nessa vida, não é pela tua força que você vence. Porque Sansão não tinha mais força humana, mas a força que vinha para ele era a força do Deus eterno, todo-poderoso, o que reina, o que vive, o que tem força para vencer, que destruir, para construir. Então Sansão coloca a mão de um lado, coloca a mão do outro, estende a mão, faz uma força, e eu creio que não deve ter sido muita força, deve ter apenas forçado um pouquinho, e aquilo veio para o chão e derrubou tudo e matou mais naquele momento do que todo momento que ele estava guerreando e matando no seu tempo de vida, com a força da promessa que ele tinha feito, do voto que a família tinha feito diante de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Essa semana, eu quero profetizar na sua vida que você vai vencer sem fazer muita força. Só que você vai prometer uma coisa para mim e para Deus. Você não vai se esforçar com a tua força. Você não vai se esforçar com esse... Veja bem uma coisa, Sansão era um homem forte, mas lembre-se de uma coisa, você nunca vai ver na história que ele foi para uma academia fazer halterofilismo para ficar com os músculos. Olha, deixa eu dizer algo para você, o poder de Deus quando vem, aleluia, ele já é o halterofilismo do céu, ele já traz a força do Todo-Poderoso, ele já traz alegria, já traz, meu Deus, um renovo, aleluia. Deus está renovando aqui forças nesta manhã, de pessoas que estão desanimadas, de pessoas que estão desabilitadas até prosseguir, mas eu quero dizer algo para você, quem te desabilitou foi o diabo, mas quem te anima, quem te habilita é o Espírito Santo de Deus, é a força de Deus, é o poder de Deus sobre a tua vida, é o poder de Deus sobre a tua casa, é o poder de Deus sobre o teu trabalho, é o poder de Deus sobre as suas finanças, é o poder de Deus sobre a tua vida espiritual. Não deixe o diabo te cegar nessa semana. Profetiza. Pastor, domingo que vem você vai contar, pastor, eu venci uma luta que eu estava lutando há tanto tempo e eu nem lutei, quando eu vi já estava na minha mão. É por isso, é porque você acreditou na força de Deus na tua vida. Você parou de lutar com a sua mão, você parou de lutar com a tua força, você parou de lutar com o teu entendimento. Deixa o entendimento de Deus vir sobre a tua vida e você será abençoado. Amém, queridos? Você crê nisso? Deus respondeu a oração de Abraão? Então eu vou convidar você a dobrar o seu joelho agora. Fazer uma oração diante de Deus. Uma oração forte. Uma oração do estilo de Sansão. Uma oração que você vem falar para Deus. Não é para o pastor, não é para o padre que você vai confessar. É para Deus. Qual é o tipo de prostituição que nós temos feito? Qual é o tipo de erro que nós temos cometido? Falar para Deus, pedir para Deus a misericórdia, pedir para Deus para ouvir a nossa oração, para mudar a história da nossa vida, para mudar os sentimentos, para mudar os pensamentos. Oh Deus, oh Senhor, vai quebrantando a tua igreja. Meu Deus, cada um aqui tem uma luta. Eu tenho as minhas. Cada um aqui vive uma situação de vida hoje. Eu tenho as minhas situações. Cada um, meu Deus, cometeu pecado essa semana. Eu cometi pecados.
Eu me arrependo diante do Senhor. Eu me arrependo diante da tua grandeza. E eu sei que o seu amor é tão grande, é tão infinito, que vai mudar a história da nossa vida hoje. Ah, vai. O Senhor pode ter se afastado de nós, ou nós se afastado do Senhor, mas nessa manhã nós queremos reencontrar com o Senhor. Nessa manhã eu quero, meu Deus, junto com a sua igreja, reencontrar com o Senhor nesse momento. Para o Senhor renovar nossas forças, para o Senhor nos dar nova visão, meu Deus, para enxergarmos aquilo que o Senhor quer. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu sinto, não é aquilo que é a minha vontade, mas a sua vontade sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Senhor, se os nossos inimigos têm cercado a nossa vida, têm nos aprisionado, têm armado contra a nossa vida, é agora, meu Deus, que o teu poder vai desfazer toda a armadilha que o nosso inimigo tem armado para a nossa vida. Se alguém lutou sozinho até o dia de hoje, meu Deus, dá força para ele não lutar mais. Abre os olhos espirituais dele hoje, dela. Renova, meu Deus. Renova, Senhor, as suas promessas sobre a tua igreja nesta manhã.